graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada na sua vida e na sua família. Estamos começando hoje mais um dia do nosso jejum, estamos no 10º dia. Estamos aqui sustentando o testemunho da oração, da fé, o testemunho da palavra de Deus. E eu quero começar esse dia dizendo algo para você. Eu creio que a palavra de Deus está penetrando o seu coração e você está ganhando fé nesses dias. Por isso, não desista. Continua crendo, continua confessando, porque algo grande está vindo na sua direção. Eu quero que você pegue o seu livro agora, da Confissão da Palavra, no 10º dia. Nós vamos ler agora e vamos confessar na página 12. Eu creio que fé vai ser liberada quando nós confessarmos a palavra de Deus. Vamos fazer isso agora? Pega aí então o seu livro, vamos ler no 10º dia. A palavra de Deus diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Nós vamos confessar agora. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai apropriar dessas verdades. Diga assim: eu cinjo o meu entendimento, guardando a minha mente com as boas novas do Evangelho. Não permito que a minha mente se encha com pensamentos de morte, mas eu cerco a minha mente com pensamentos de vida. Eu me firmo na esperança que me foi dada pela revelação da graça em meu Salvador, Jesus Cristo. Eu sou um filho muito amado. Eu sou cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós cremos nisso. Nós vamos orar agora. Eu quero que você pegue as suas fichas de oração. Eu tenho certeza que você já pegou sua ficha, você já anotou. Mas se porventura você não é de Goiânia, você não recebeu sua ficha, agora mesmo você pode apresentar os seus pedidos diante de Deus. E nós vamos crer que o nosso Deus é poderoso, não somente para ouvir, mas para atender o nosso pedido e a nossa oração. Eu quero que você faça isso com fé, porque eu creio que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, mas também o que desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Eu quero que agora você pegue as suas fichas, você feche os seus olhos e nós vamos orar agora. Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos. Colocar a vida desses que estão conosco pelo YouTube, no Instagram, ó Deus, que estão crendo que esses são dias de milagre. Amém. Pai, eu oro para que o Senhor possa fortalecer a fé de cada irmão. Amém. Fortaleça a fé, fortaleça a confissão. Que em meio, ó Deus, a essa pandemia, em meio a esses dias de caos, de tristeza, ó Deus, de ansiedade, os meus irmãos possam se levantar em fé, em ousadia, ó Deus, e crer que o milagre vai acontecer. Como igreja do Senhor, nós estendemos as mãos para liberar bênçãos dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero declarar em nome de Jesus que você agora é guardado de todo medo, de toda ansiedade, que você agora recebe da parte do Senhor fortalecimento, que você recebe da parte do Senhor autoridade, ousadia. Como igreja nós te abençoamos. Como igreja, Senhor, eu declaro que os meus irmãos são guardados de toda, ó Deus, de todo vírus. Guarda a casa deles, Senhor. Guarda a família deles. Guarda eles também, ó Deus, dos prejuízos. Guarda as finanças. Livra eles, ó Deus. Livra eles do caos. Livra eles, Senhor, do mal. Mas que eles possam experimentar nesses dias de provisão do céu. Eu declaro que provisão do céu está vindo sobre você e sobre a sua casa agora. Eu declaro que proteção do Senhor está vindo sobre você e sobre a sua casa nesta hora. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa. Eu declaro que você é protegido e é guardado pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu orei por você, mas eu queria ainda fazer uma outra oração. Você sabe, eu sei que você está precisando de oração, mas tem pessoas também nessa cidade, tem pessoas próximas a você que precisam também de oração. Nós vamos orar para que essas pessoas tenham uma experiência com Deus, para que elas sejam salvas, para que o Espírito do Senhor possa convencê-las acerca do pecado, acerca da justiça e do juízo. E eu creio que Deus vai usar você como instrumento de salvação nesses dias. Vamos orar por essas pessoas? Pai,
Ó Deus, nesse dia nós queremos colocar cada uma dessas pessoas que não te conhece, Senhor. Pessoas que estão sofrendo agora, pessoas que não conseguem dormir, pessoas, ó Deus, que estão chorando, ó Deus, que não conhece, que não teve uma experiência, ó Deus, com o Senhor. Ó Deus, guarda cada uma delas. Livra elas, ó Deus, de tomar decisão precipitada. Livra elas da morte. Livra elas, ó Deus, de todo medo, de toda ansiedade. Ó Deus, que o Senhor possa guardá-las. Ó Deus, eu quero declarar que haverá salvação nesses dias. Haverá salvação nessa cidade. Haverá salvação nessa nação e em outras nações. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa usar os meus irmãos com autoridade, com ousadia, para pregar o Evangelho para essas pessoas. Nós somos igreja do Senhor, nós somos luz e nós queremos nesse tempo brilhar nas trevas. E eu te peço, ó Deus, toca no coração dessas pessoas, toca, ó Deus, no coração delas, que elas encontrem a verdade, que elas tenham uma experiência com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, abra o seu coração para receber uma palavra que vem da parte de Deus. Que quando você ouvir essa palavra, você vai ganhar fé para reinar em vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e a sua casa nesses dias de jejum. Hoje é o nosso 10º dia. Já se passaram 10 dias, estamos chegando na metade desse nosso tempo de busca do Senhor, de consagração. E nesse tempo nós estamos participando da mesa do Senhor, celebrando a mesa do Senhor todos os dias, porque o Senhor disse, fazei isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes, tá bom? Alguém me mandou uma mensagem hoje perguntando, pastor, mas não é errado fazer ceia todo dia? Eu não sei quem criou esse conceito de que seria errado. Não, não é errado, muito pelo contrário. Essa é a maneira certa. Se nós nos reunimos no nome do Senhor, nós podemos partir o pão. É a promessa do Senhor para nós. E eu não estou dizendo para você encarar o pão e o cálice de uma maneira supersticiosa, como se você fosse ser guardado pelo pão em si mesmo ou pelo cálice. Não. É pelo que eles representam. É pelo que eles representam, tá bom? Nós não cremos que, de fato, o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus e nem o cálice literalmente no sangue, ok? Não é literal, é claro, é simbólico. A gente diz que é simbólico porque quando o próprio Senhor Jesus, naquele dia, vamos ler agora lá em Mateus 26, ele fala para os seus discípulos, ele pega o pão e diz, este é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz, este é o meu sangue, bebei dele todos. Então os discípulos estavam entendendo que Jesus não estava ali tirando o sangue da veia e dando para eles. Eles entenderam que aquele cálice estava representando algo muito poderoso e aquele pão também. Ok? Eles compreenderam isso ali na mesa do Senhor. Nós também temos de compreender hoje, discernir. Portanto, a celebração da ceia não é uma festa comum, não é um jantar que nós fazemos. Já vi muitos crentes fazerem isso, transformarem a ceia do Senhor num jantar, alguma coisa assim. Não é. Não é para degustar comida, não é algo gourmet, não é para quem está com fome matar a fome, nada disso. Ok? É para você fazer uma celebração espiritual. Nós apresentamos o nosso corpo na presença de Deus, ok? Apresentamos diante de Deus e nós comemos literalmente o pão e bebemos literalmente o cálice, mas nós cremos que estamos recebendo algo espiritual que também vai afetar o nosso corpo. O nosso ser completo é afetado quando nós participamos da mesa do Senhor. Ok? É muito importante mesmo que você faça. Então, muitos irmãos me questionaram, pastor, eu estou sozinho em casa, eu posso participar da mesa? Você pode estar sozinho na sua casa, mas nós estamos juntos aqui. Verdade. Mesmo distantes fisicamente, nós estamos reunidos. Você está participando aqui da palavra, você está tendo comunhão na oração, então você não está sozinho, ok? Não está sozinho. E muitas casas
é apenas a família que está reunida. Também não tem nenhum problema. O pai, a mãe estão ali, eles são sacerdotes do Senhor e eles podem celebrar a mesa do Senhor. Não existe nenhuma direção bíblica ou ordenança bíblica de que precise ter um pastor ordenado presente para que a ceia aconteça. Isso faz parte da nossa tradição. A tradição evangélica protestante é essa, mas nós não precisamos. A tradição às vezes não ajuda, ela atrapalha. Nós não precisamos seguir essa tradição. Podemos participar da mesa do Senhor, como temos feito nesses dias, porque nós cremos que quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos comendo na mesa do Rei. E a mesa do Rei fica na casa do Rei. E quando estamos na casa do Rei, nós somos protegidos, guardados, habitamos no esconderijo do Altíssimo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 26, 27, a seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Então, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz que quando participamos da mesa do Senhor, nós temos que discernir o pão e o vinho, ou seja, precisamos de entender o significado, o que estamos celebrando e o que estamos recebendo ali do Senhor. Então, quando nós comemos o pão, nós precisamos lembrar que esse pão é o corpo do Senhor, tá bom? Eu sei que alguém vai dizer, pastor, eu entendo, o corpo do Senhor é a igreja, nós somos corpo do Senhor. Sim, é verdade, existe esse sentido de que nós, de fato, somos corpo do Senhor, um corpo místico. Mas quando você come o pão, você não está comendo esse corpo místico. Você está comendo o corpo de Cristo mesmo. Está me entendendo? É muito importante que você creia nisso, porque senão a ceia fica só uma celebração de unidade. E em muitas igrejas é só isso que eles acreditam. Eu estou comendo de um mesmo pão, bebendo de um mesmo cálice, então nós somos um. A unidade é muito, muito importante. Mas preste atenção, a ceia é mais do que isso. Okay? Você está comendo algo espiritual, está comendo do corpo de Cristo, tá bom? Lembre-se disso. E no corpo de Cristo nunca houve maldição, nunca houve doença, foi o único corpo físico que veio nesse planeta, que nunca foi contaminado com vírus, que nunca pegou doença, que nunca teve maldição sobre ele, enfermidade nenhuma. Jesus foi perfeitamente saudável. Aleluia. Todos os dias. Amém. E ele disse para nós comermos do seu corpo. Amém? Agora, pastor, mas eu sou membro do corpo. Amém. Então, se você crê que você é membro do corpo, saiba disso. No corpo de Cristo não há maldição. Se no corpo dele não há maldição e você é um dedo nesse membro, nesse corpo, então nesse membro, que é o dedo, também não há maldição. Se no corpo de Cristo não há enfermidade e você foi enxertado nesse corpo, você também não tem que viver enfermo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, creia, libere fé. 1 João 4,17, porque assim como ele é, nós somos nesse mundo. Mas hoje eu não quero falar do pão, hoje eu quero me deter no sangue, no cálice, tá bom? Então a palavra de Deus diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem sangue não há remissão de pecados. Sem sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9, 22. Então, desde o Éden, o cordeiro teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo da condenação, ser salvo da morte. Lá em Apocalipse 13, verso 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando aconteceu isso? Quando o cordeiro foi morto? Então, tem irmãos que acreditam que o cordeiro foi morto lá no céu. Não. No céu não há morte, ok? No céu não há morte. Então, lá no céu não houve morte, o cordeiro não morreu no céu. O cordeiro morreu aqui. Mas quando aconteceu do cordeiro morrer? Lá no começo do mundo. A Bíblia fala que Deus disse para Adão e para Eva também que eles podiam comer de todo o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer, porque no dia em que comessem, morreriam. A Bíblia fala que a mulher comeu, deu ao seu marido. Qual a conclusão que eles chegaram? Queriam morrer, mas eles não morreram imediatamente, mas a morte entrou neles.
ok? A morte entrou neles. Mas também havia um outro lado da morte, que é a condenação. Uma vez que você pecou, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala então que Adão e a sua mulher perceberam que estavam nus e tentaram fazer roupas para si e usaram folhas de figueira. Deus vem então para resolver o problema. O que Deus faz? Deus mata um animal. Lá em Gênesis, não diz que animal era. Gênesis capítulo 3. Não fala que animal era, mas diz apenas que Deus matou esse animal e da sua pele fez roupa para o homem e a sua mulher. Lá em Apocalipse fala que o cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então nós cremos que esse animal que foi morto no Éden, no lugar do homem, era o cordeiro de Deus. Ok? Já era o cordeiro de Deus, anunciando para o homem como é que ele poderia agora se aproximar de Deus, somente por meio do sangue. Aquele animal, que era o cordeiro, apontava para o Senhor Jesus. E agora, a partir daquele dia, para que o homem chegasse diante de Deus, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Então veja bem, quando Deus mata aquele animal, o que você acha que Adão e Eva sentiram? Eles ficaram muito impressionados com aquilo. Deus matou um animal por causa de nós. Nós deveríamos morrer, mas Deus matou o animal no nosso lugar para que nós pudéssemos ser aceitáveis diante dele. Então, naquele momento, Deus estava ensinando para o homem e a sua mulher que a partir daquele momento eles deveriam cultuar a Deus por meio do sacrifício que envolvesse sangue. Amém? Então, o Senhor Jesus disse que o sangue é o sangue da nova aliança derramado para remissão, perdão dos pecados. Então, não venha para a ceia com consciência de pecado. Está me ouvindo? Um grande problema no meio de muitas igrejas, particularmente igrejas pentecostais, é que eles vêm para a ceia com consciência de pecado. E eles estão o tempo inteiro aguardando juízo de Deus, condenação divina. Não, dia da ceia é dia de você entender que o seu pecado já foi perdoado. Me dá um cálice desse, pastor Marcos. Veja, quando você participa do cálice, isso não importa se é vinho, se é suco, não faz diferença, é o cálice, ok? Não é o elemento em si, é o que ele representa. Então presta atenção, quando você toma o cálice, você está anunciando o quê? O cordeiro veio, o sangue já foi derramado e eu já fui perdoado. Mas como que alguns se aproximam da mesa do Senhor? É sempre pensando, meu Deus, eu fiz algo errado em mim, se eu tomar ceia agora eu vou morrer, tenho certeza, se eu pegar esse cálice eu morro, porque eu tenho pecado demais. Mas isso é uma contradição, é um absurdo isso. Se você tivesse que ser perfeito para vir tomar a ceia, então a ceia era desnecessária. Não precisava do cordeiro ter vindo, já que você conseguiria ser perfeito. O cordeiro veio porque nós não temos condição de cumprir as justas exigências de Deus de justiça. Não temos condição. Então ele veio e ele derramou sangue e o nosso pecado foi perdoado. Você está perdoado. Então quando você pega o cálice, é para dizer, eu estou perdoado. Amém? Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, mas porque ele me amou tanto que enviou o seu filho para morrer no meu lugar. Aleluia. Isso é fundamental. Amém. Sua dívida foi paga. Amém. Sabe uma coisa terrível a respeito de dívida? É que você se torna escravo daquele a quem você deve. Você não tem liberdade perto daquela pessoa a quem você deve. Vamos imaginar que você deva para uma pessoa, vamos imaginar aí 10 mil reais. Então vamos imaginar, aqui tem o pastor Francisco Vasco, vamos imaginar que eu devo para ele 10 mil reais. Aí o que acontece? Eu tenho liberdade com o Francisco Vasco? Não, estou sempre constrangido. Todas as vezes que eu o vejo, o que vem à minha memória? Minha dívida. Eu devo dinheiro para ele. E qual que é a minha sensação? Ele está me cobrando, ele quer receber, eu preciso de pagar. Então a nossa amizade fica comprometida, o nosso relacionamento fica abalado, porque existe uma questão em aberto, uma dívida. A coisa é tão terrível que um belo dia, o pastor Gustavo me dá de presente uma estadia lá em Caldas Novas. E aí, na hora que eu estou saindo para Caldas Novas, eu encontro o Francisco Vasco. E ele fala, oi pastor, tudo bem? Onde é que você vai? E aí eu já fico angustiado. Porque se eu disser para ele que estou indo para Caldas Novas, ele vai dizer o quê? Para ir para Caldas Novas você tem dinheiro, para me pagar você não tem. Aí eu já perco a liberdade.
Quer dizer, eu posso até ir para Caldas Novas, mas eu vou condenado e acusado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Dívida é uma coisa terrível. Sua dívida foi paga. Mas o que acontece? Tem uma coisa que é pior do que a sensação de dívida. É ter a dívida paga e ainda continuar se sentindo mal na presença do seu credor. Isso é um insulto. Vamos imaginar então que o pastor Naor veio e pagou a minha dívida. Eu não tinha como pagar, ele veio e pagou por mim. Foi o que Cristo fez. Eu não tinha como pagar, ele veio e pagou a dívida por mim. A dívida está paga. Francisco Vaz não pode me cobrar mais nada. Mas se eu continuo constrangido com ele, se eu continuo chegando perto dele pensando na dívida, eu estou insultando o meu amigo que pagou minha dívida. Eu estou dizendo que não foi pago nada. Estou dizendo que aquilo foi só uma enganação, que ele não pagou coisa alguma. Você está insultando a Cristo quando você fica constrangido na presença de Deus. A dívida foi paga. Deus não olha para você mais para te cobrar coisa alguma, porque ela foi paga e sobejou. Então, dia de ceia, momento de ceia, não é momento de você ter consciência de pecado, mas é hora de ter consciência de perdão. Ah, pastor, mas como é que eu vou ter consciência de perdão se eu não perceber que tenho pecado? Você sabe, você não precisa se preocupar muito com isso, porque o diabo vai te lembrar constantemente. Se você é casado, sua mulher não vai deixar também isso barato, ela vai te lembrar suas falhas. Se você também tem um chefe, ele vai te contar seus defeitos. Então sempre vai ter alguém para te contar. Fique em paz com relação a isso. Mas tem poucos para te contar o que eu estou te contando agora. Sua dívida está paga. Não há mais débito na presença de Deus. Tudo por causa do sangue. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam incomodadas porque elas acham que isso é uma coisa muito religiosa. Então, eu já encontrei, já li, pastores que querem fazer o culto a Deus sem mencionar o sangue. Porque eles dizem, não, isso é uma coisa muito religiosa, muito agressiva para os ouvidos das pessoas educadas desse mundo, ficar falando de sangue, de alguém que morreu, essas coisas são muito agressivas. E elas querem fazer culto a Deus sem o sangue, Deus não aceita, está me ouvindo? Não importa quão bonzinho você seja, não importa o quanto você quer agradar o ouvido das pessoas educadas da nossa época, Deus não vai aceitar. O único jeito de chegar diante de Deus é pelo sangue. O sangue é que abre o caminho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os irmãos já perceberam que eu sempre gosto de mencionar a primeira menção de tudo que eu falo, porque essa é uma maneira de você entender aquela verdade. Porque a primeira menção a respeito de qualquer coisa na Bíblia dá para você, em linhas gerais, o sentido daquilo no resto da Escritura. E a Bíblia fala, você pode ler depois, no capítulo 4 de Gênesis, que depois que Adão e Eva saíram do jardim, eles tiveram 2 filhos. Você conhece a história? Caim e Abel. Caim e Abel. Mas eles um dia vieram adorar a Deus. Preste atenção, os 2 vieram adorar a Deus. Portanto, Caim era adorador e Abel também era adorador. Os 2 vieram adorar a Deus. Eu estou contando para você a história para não ter que ler tudo com você, tá bom? Mas, por alguma razão, Caim se recusou a apresentar-se diante de Deus como Deus havia ensinado para Adão e Eva. E ele veio e, em vez de oferecer o holocausto, ele ofereceu uma oferta de cereais, do fruto da terra, porque ele era lavrador. Hoje também tem muita gente como Caim, procurando ser aceito por Deus com base na sua obra, tentando alcançar o padrão perfeito de Deus e crendo que isso vai abrir caminho para ele. Não vai, não vai. Você não vai ser aceito diante de Deus com base na sua própria obediência, fidelidade, com base nos seus sentimentos. Eu estou sentindo toque, eu estou sentindo aqui adoração. Sentimento não te aproxima, sua obediência não te aproxima, sua adoração não te aproxima. A única coisa que te aproxima é o sangue. Se você chega diante do Senhor, chegue pelo sangue. É isso que ele nos diz. Você quer vir me adorar? Aproxime-se confiado no sangue. Sangue de animais? Não. Sangue de Cristo, derramado na cruz. Amém. Ok? Então isso pode parecer estranho para algumas pessoas que podem estar nos ouvindo agora, mas o sangue, ele é poderoso para nos mostrar a seriedade do pecado. O pecado é uma coisa tão séria que demandou o sangue, demandou a morte do próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus.
Mas a Bíblia fala então, vou te contar a história, que Caim e Abel vieram um dia para adorar a Deus, os dois. Abel do lado de cá ofereceu um cordeiro, porque Abel era pastor de rebanho. Do outro lado estava Caim, ele ofereceu uma oferta de cereais. Diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel, mas da oferta de Caim não se agradou. Como é que eles perceberam que Deus tinha se agradado de um e não de outro? A Bíblia não fala, mas eu tenho por mim que deve ter caído fogo em cima da oferta de Abel. Há muitos locais na Bíblia em que o fogo cai em cima da oferta. Todas as vezes que tem o cordeiro e tem o sangue, o fogo cai em cima da oferta. Nunca cai sobre as pessoas. Mas onde não tem o sangue, não tem o cordeiro, o fogo da condenação vai cair em cima das pessoas. Por isso o sangue é tão importante. A Bíblia fala então que Caim viu aquilo. Veja, é uma coisa assustadora. Você vem adorar a Deus e o céu responde, o fogo desce. É o que eu estou imaginando, não sei se foi assim. E você está vendo ali a adoração de Abel, né, ele transbordando e sendo aceito. E do lado de cá, no altar que você levantou, nada, não aconteceu nada. Né? Não houve fogo, não houve nada. Você percebeu então que Deus se agradou mais daquele do que de você. Presta atenção. Caim não foi aceito porque não fez da maneira de Deus. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo foi morto lá no Éden. Adão e Eva entenderam, Abel compreendeu e seguiu o mesmo padrão. Quando você vem e oferece um cordeiro, o que você está falando para Deus? Está dizendo o seguinte, olha, eu sou pecador, o meu pecado, o salário dele é a morte, eu mereci a morte, mas eu trouxe o cordeiro para morrer no meu lugar. E o sangue dele me torna aceitável, porque eu sou pecador. Mas quando alguém faz como Caim e traz uma oferta de cereal sem sangue, ele está dizendo o quê? Olha, eu tenho meu mérito, eu sei que eu sou bom o suficiente e eu estou aqui para ser aceito. A oferta dele não envolvia sangue. Ele não admitia que tinha pecado. Não havia sangue para cobrir o seu pecado. Você não pode ser aceito na presença de Deus. Ok? O sangue era o pagamento. Pastor, mas era sangue de animais. Sim, no Velho Testamento o sangue era de animais, porque aqueles animais, os cordeiros que foram mortos durante todos aqueles anos, aqueles séculos, estavam anunciando que um dia viria um cordeiro perfeito, que o sacrifício dele seria único e definitivo. Por isso, naquele dia, está lá em João, capítulo 1, quando João Batista estava ali pregando, na beira do Rio Jordão, quando Jesus vem se aproximando, eu imagino que ele vem andando na beira do rio, João Batista olha para ele e aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro prometido, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, o sangue de animais podia apenas cobrir, mas hoje o sangue do Senhor Jesus tira o pecado das nossas vidas, da sua vida. No Velho Testamento, o sangue de animais era como pagamento com cartão de crédito. Você sabe, o pagamento com cartão de crédito, ele não é realmente um pagamento. Ele não é um verdadeiro pagamento. Ele apenas está dizendo que vai chegar o dia que a fatura vai vencer e ele tem que ser pago. Presta atenção, o cartão de crédito foi usado por milênios, mas chegou o dia da fatura, o Filho de Deus subiu na cruz e pagou a conta por nós. E pagou a conta por mim e por você, por todos aqueles que creram. Ok? Caim trouxe o quê? Cereais, talvez legumes, verduras, sei lá, frutas, não sei o que ele trouxe, ele é lavrador, né? Foi de vegetais a oferta dele. Mas o homem só pode chegar diante de Deus pelo sangue. Ele não fez da maneira de Deus. Mas pastor, eu já li na Bíblia, e lá em Levítico diz que eu posso oferecer a Deus uma oferta de cereais. É verdade, mas só depois de oferecer uma oferta pelo pecado. Primeiro, você tem que ser aceito diante de Deus. Aí você é aceito pelo sangue. Depois disso, você pode oferecer uma oferta de cereais, porque você já foi aceito. A oferta de cereal é uma oferta de comunhão. Você não pode ter comunhão com Deus sem primeiro receber a ação do sangue na sua vida. Amém? Então, quando Caim chega para oferecer uma oferta sem o sangue, ele está dizendo, eu não sou pecador. Eu não preciso ser perdoado. Eu não preciso do sangue para me cobrir. Eu não preciso que o inocente morra por mim, porque eu não sou o culpado. Essas afirmações todas afrontam a Deus, afrontam a justiça divina, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus pagou o salário do pecado no meu lugar.
para que hoje eu possa receber a vida que é dele. Amém? Isso é tão poderoso, tão vital que você entenda. Amém? Então Deus aprovou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Como eu disse, não sei como eles perceberam a aprovação de Deus, mas o fato é que Deus aprovou um e rejeitou o outro. Caim então ficou com raiva do seu irmão, você conhece a história. E olha, tudo começou num culto, hein? Eles foram cultuar a Deus. Lá Caim ficou com raiva, com inveja, porque o seu irmão foi aceito e ele não, e ele matou o seu irmão. O primeiro homicídio aconteceu voltando do culto. O primeiro homicídio aconteceu em função do culto. Não foi brigando por causa dos meios de produção, como gostam de dizer os esquerdistas. Não foi discutindo sobre classe social, não. Foi sobre aceitação diante de Deus. A Bíblia fala então, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 4, verso 7, Deus vem falar com Caim, porque Caim estava chateado, o semblante dele caiu. Deus não me aceitou, por quê? O que Abel tem que eu não tenho? Por que Abel é aceito e eu não? Nós somos todos iguais, né? Sei lá o que ele estava pensando, mas ele estava justificando a sua raiva. Então no verso 7, Deus vem falar com ele, e Deus fala para ele algo muito interessante. O Senhor diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, ok? E aí no verso 7 Deus diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Presta atenção, se você não tem pecado, você vai ser aceito. Se você não tem erro nenhum, se a sua vida é perfeita, você vai ser aceito. Então eu vou te falar um princípio aqui, filho. Quando se trata de ser aceito por Deus, você tem duas possibilidades. Ou você chega sem pecado, ou você chega com sangue. Não tem uma terceira. Agora, se você reconhece que tem pecado, então traga o sangue. Ok? Agora, o Senhor diz, se você não tem pecado, Caim, você vai ser aceito. Porque todo aquele que é perfeito e justo é aceito. A Bíblia fala que nenhum homem cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Todos pecaram e todos necessitam do sangue. Mas o texto continua. Se todavia você não consegue se comportar bem e procede mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Esse é um versículo que produz muita confusão para a gente. E a gente fica às vezes sem entender direito como aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas eu vou te contar um princípio espiritual que está nesse versículo, que talvez você nunca ouviu. Mas eu vou contar para você, e você pode perguntar para qualquer mestre na palavra que entende um pouco do original hebraico, e ele vai te dizer que é verdade. No original hebraico, a palavra para pecado e oferta pelo pecado é a mesma. Estranho isso, né? Em português nós temos, na verdade, 3 palavras, oferta pelo pecado. Pois em hebraico é uma palavra só, para pecado e oferta pelo pecado. Então, se você tem aí a Bíblia, né, eu estou fazendo propaganda dessa Bíblia, merecia ganhar comissão, porque tanta gente está comprando por causa de mim, mas tudo bem. Então, se você clicar em cima da palavra pecado, que está escrita aí, você vai ver que a palavra no original está escrita, se você for ler em português, é chatá, né, em hebraico é ratá. É esse som gutural. Ratá pode ser pecado ou pode ser oferta pelo pecado. Pastor, como é que eu vou saber? Ou como é que os tradutores iriam saber? Pelo contexto. Só o contexto nos diz se está falando de pecado ou de oferta pelo pecado. Mas se você observar esse versículo, eu não estou culpando os tradutores. Realmente, ele pode ser aplicado das duas maneiras. Olha como fica se nós colocarmos no lugar de pecado, oferta pelo pecado. Olha o que diz. Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que a oferta pelo pecado está aí à porta. Faz a oferta. É isso que o Senhor está dizendo. Se você chegou diante de mim sem pecado, vai ser aceito. Mas se você reconhece que tem pecado, eu quero te dizer, o cordeiro está ali, Caim. Pega o cordeiro, oferece pelo seu pecado, você vai ser aceito. O Senhor está mostrando os dois caminhos. Ok? Então você está percebendo? O seu desejo será contra ti. O que o Senhor está dizendo? Se você não tem humildade de reconhecer que há pecado na sua vida, como é que você pode ser aceito? Como é que você pode ser recebido? Ok? Então, estou te contando aqui uma revelação espiritual muito poderosa.
Pode ser que uma ou outra pessoa vai questionar com você, mas é importante você recorrer ao original. Até algum tempo atrás, muitos irmãos não aceitavam muito esses argumentos que envolvem o original, porque eles não tinham acesso. Agora qualquer um pode ter no celular. Okay? Então, quando eu te conto algo, você pode checar e pode ver que o que eu estou dizendo é a verdade. Então, para o pecado, a única possibilidade é a provisão do sangue. O sangue do Cordeiro. Nós não confiamos em nossa justiça própria, em nossa própria obediência, em nossas próprias boas obras, porque para Deus até a nossa justiça é trapo de imundície. Nossas boas obras são reputadas como iniquidade. Iniquidade. 1 João 3, verso 11. João fala algo muito sério a respeito. Olha o que ele diz. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Peraí, mas a Bíblia fala que Caim amava? Não há menção nenhuma de Caim amando, pelo contrário, fala que Caim matou. Não é verdade? Então, você não deve amar do estilo de Caim, que era do maligno. Uau, o que Caim fez? Ele mostrou que era do maligno no dia que ele matou, mas ele já era do maligno. Qual que era o sinal que ele era do maligno? Vamos falar agora mesmo. Que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Deus considerou as obras de Caim obras más antes dele matar o seu irmão. Entendeu? E as obras de Abel, seu irmão, eram justas. Mas não há menção de nenhuma obra de Abel, a não ser ele oferecer o cordeiro. Essa é a única obra que ele fez. Mas essa única obra o qualificou como justo diante de Deus. Você é justificado pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Caim era maligno. Por que Caim é designado como maligno? Porque ele queria chegar-se diante de Deus sem precisar do sangue. Abel confiou no sangue, Caim não. Quando você confia no sangue, Deus declara você justo. Aleluia. Né? Filipenses 3, verso 9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, da obediência aos mandamentos da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A nossa justiça é baseada na fé. Fé em quê? No sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. O Cordeiro hoje é a nossa justiça. 1 Coríntios 1,30, Paulo diz que, mas vós sois dele em Cristo Jesus. E Cristo Jesus se nos tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é o Cordeiro, ele é a nossa própria redenção. Agora veja, a Bíblia diz que Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más, malignas. O que é ter obras malignas? É confiar no seu merecimento. É confiar que você é bom. É confiar que você tem justiça própria o suficiente para receber qualquer bênção de Deus. Quando confiamos na justiça própria, inevitavelmente, todas as coisas ruins da carne vão se manifestar. Por isso, mais cedo ou mais tarde, foi visto que Caim, na verdade, era um homicida. No primeiro momento, ele veio para adorar. Olhando de fora, é um adorador. Mas como é alguém que está querendo ser aceito pelas suas boas obras, Deus diz que ele é maligno, procede do maligno, entendeu? E mais cedo ou mais tarde, aquilo que é do maligno se mostra. Lá em Judas, no capítulo 1, verso 11, diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? Significa trazer de volta para a igreja o desempenho do homem, as obras do homem, o produto do nosso próprio esforço e trabalho para sermos aceitos diante de Deus. O foco desse pessoal que segue o caminho de Caim é que o sangue é uma coisa irrelevante. Sabe o que a gente ouve de vez em quando? Que o sangue é coisa para novo convertido. Gente adulta na fé não precisa mencionar esse assunto mais. Esse é o caminho de Caim. Não abra mão do sangue. Você nunca vai se tornar tão maduro na fé que não precise do sangue de Jesus. Essa posição não existe. Quanto mais você cresce, mais você percebe o pecado na sua carne, mais você descansa na ação do sangue. Amém? E nesses dias de pandemia, o sangue é sim
proteção. Aleluia. Amém? O sangue é proteção. Se o sangue foi aspergido sobre você, não haverá lugar para maldição na sua vida. Amém. Não haverá lugar para doença, epidemia, pestilência nenhuma na sua vida. Por quê? Porque o diabo não pode tocá-lo. Amém. Do mesmo jeito que o anjo da morte não podia entrar naquela casa que tinha o sangue nos portais pelo lado de fora. Hoje mesmo eu declaro na sua vida, o sangue de Jesus guarda você e guarda a sua casa. Clame, declare a ação do sangue sobre tudo. Pastor, eu não consigo entender isso. Como é que é possível? O sangue não é só para perdão dos pecados? Eu posso clamar o sangue sobre tudo? Sim, sobre tudo. Olha o que Paulo diz, Colossenses 1:20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, por meio do sangue, todas as coisas. Coisas, não está falando só de pessoas, coisas também. Coisas também são redimidas, são compradas. Então declare que o sangue cobre você e cobre a sua casa, e cobre tudo aquilo que é seu. Amém? Você foi redimido. Nós fomos reconciliados, mas agora que fomos reconciliados e comprados por Deus, nós vemos que até aquilo que está ao nosso redor, que diz respeito a nós, também está coberto pelo sangue de Jesus. Frequentemente, eu falo a minha experiência, eu oro e eu clamo a ação do sangue na minha casa, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, das minhas netas. Por que eu faço isso? Porque há um exemplo bíblico. O diabo não pode tocar aquilo que está coberto pelo sangue. E você faz isso por fé. Por isso a ceia é tão importante, porque a ceia é em memória, é para lembrar. Nós esquecemos das coisas muito facilmente. E quando envolve coisas espirituais, aí nós esquecemos mais rapidamente ainda. Por isso é necessário que cada vez que nos reunirmos, lembremos-nos uns aos outros. Você está coberto pelo sangue. Lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 13, eu mencionei isso várias vezes, mas vou ler com você agora, está aí no seu livro, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, porque o sangue cobre a sua família inteira. Aleluia. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Bíblia fala que o sangue era pegado do cordeiro e era passado nos umbrais das portas com uma planta chamada isopo. Isopo. Lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 33, diz que Salomão, na sua sabedoria, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que dá nas muralhas das cidades. Significa o quê? Desde o cedro, o maior, até o isopo, o menor. Então, na Bíblia, o isopo simboliza a menor das plantas. Isso significa, então, que mesmo que a nossa fé seja pequena, ela tem o tamanho suficiente para aplicar o sangue sobre as nossas vidas. Jesus disse que se a nossa fé for tão pequena quanto um grão de mostarda, ainda assim poderemos transportar montes de um lugar para o outro. Você não precisa de uma fé extraordinária, apenas abra a sua boca, apenas confesse o poder do sangue e a sua fé vai ser liberada. Cubra a sua vida, cubra a sua casa, seus filhos, seu cônjuge, seus bens, cubra tudo com o sangue de Jesus. Satanás, o ladrão, Satanás, aquele que traz a doença e a pestilência, não vai tocar em você. Pastor, não podemos falar isso, nós somos humanos, estamos sujeitos às mesmas coisas que o mundo. Se é assim que você crê, é assim que vai ser na sua vida. Tudo vai ser de acordo com a sua fé. A minha fé é para crer no sangue de Jesus. Hoje as coisas são diferentes. Muitos irmãos às vezes gostam de usar Jó como exemplo, né, daquele que era justo e mesmo assim sofreu terrivelmente na mão do diabo. Mas eu quero dizer para você que Jó vivia em outra dispensação. Hoje as coisas são diferentes. Está me ouvindo? Hoje elas são diferentes. Eu creio, existe disciplina na vida do crente. Todo crente pode ser disciplinado, mas a disciplina de Deus nunca é para acontecer o que aconteceu com Jó. Deus não vai mandar praga na sua vida, não vai mandar peste na sua vida. Se essas coisas vêm, não vieram da parte de Deus, você pode rejeitá-las em nome de Jesus. E por que podemos rejeitar? Porque hoje nós temos um advogado. Jó não tinha um advogado. O acusador veio para acusá-lo diante de Deus e não havia ninguém para defendê-lo. Já leu isso na Bíblia?
A Bíblia fala que num dia em que os filhos de Deus chegaram diante de Deus, Satanás veio no meio deles. E Satanás acusou Jó. Acusou o quê? De ser fiel só porque é abençoado. De ser fiel só porque é saudável. Mas teve algum advogado para defendê-lo diante de Deus? Não teve, nenhum. Sabe por quê? Não havia advogado ainda. Mas hoje você está em outra dispensação. Hoje há um advogado diante do Pai. Amém. E ele defende você. Amém? E o argumento dele é imbatível. A dívida já foi paga. Toda aquela doença de Jó foi causada pelo diabo. Muitas pessoas gostam de ler o versículo de Jó, capítulo 1, que diz, quando Jó perde todas as coisas, ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas esse versículo, ele não conta a história inteira. Ele só conta a história do ponto de vista de Jó, naquele momento. Jó não sabia que Satanás tinha ido diante de Deus e pedido permissão para atacá-lo. Então esse versículo tem que ser completado com o resto da história do livro. Deus deu, o diabo tirou, mas Deus restaurou, bendito seja o nome do Senhor. Entendeu? É muito importante você ler a palavra como ela está escrita. Ok? Então isso é muito importante. O diabo sempre vem para trazer acusação, filho. Não ceda à acusação. Alguém me mandou uma mensagem hoje, pastor, eu fiz algo hoje no jejum, e aí meu parente falou que meu jejum não vai valer de nada, porque eu sou muito pecador. Eu sei que seu parente falou isso, eu sei que o diabo também fala isso, mas você não é aceito com base na sua boa obra. Continue o seu jejum, confiado unicamente no sangue de Jesus. É por meio dele que você é aceito. Mas o diabo vai vir te acusar. Se ele não conseguir te acusar com o pecado que você cometeu, ele vai dizer que foi seu pai, seu avô, seu bisavô que cometeu. Isso é chamado de maldição hereditária. Okay? Esse ensino não está no Novo Testamento, está no Velho Testamento. No Velho Testamento é incrível como um ensino pode trazer tanto jugo, tanto peso na vida de tantas pessoas. Se você tem estado doente nesses dias, não se conforme em viver debaixo da doença. O Senhor quer trazer para você hoje saúde, amém, cura. O Senhor quer te ver bem. Amém. Veja o final da história de Jó. Deus deu para ele tudo de volta e deu em dobro. Ok? Agora, Jó, se você for ler o livro de Jó, você vai ver uma coisa preciosa. Que Jó tinha um clamor. Jó queria que houvesse esse advogado. Mas não havia. Então, se você quiser ler na sua Bíblia, aí em Jó, capítulo 33, verso 23, diz assim, havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. O que está escrito aqui, o português rebuscado, vou traduzir para você em português acessível. Jó está dizendo, quem me dera eu tivesse um mediador. Alguém que chegasse diante de Deus e me defendesse, falasse coisas a meu respeito, para que eu pudesse ser aceitável diante de Deus. Jó não tinha esse mediador, Jó não tinha esse resgatador, Jó não tinha esse advogado, mas você tem. Mas é muito precioso que no final do livro, Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Eu sei que há um Redentor, eu sei que há esse resgatador. Em algum momento ele virá, ele já veio. O seu Redentor já veio. O preço da sua saúde já foi pago. O preço da vida abundante já foi pago. O preço do suprimento, da prosperidade, da proteção, ok? Já foi pago. O único sofrimento que está reservado para nós hoje é a perseguição. É sofrer por causa do Evangelho. Essas maldições não devem estar mais diante de você. Amém? Jó não tinha esse advogado, nós temos. Ele desejava ter, você hoje pode agradecer pelo advogado que intercede por você. Mas há uma outra razão que eu gostaria de contar para você, por que eu creio que o sofrimento de Jó não é mais para nós hoje. Você sabe, naqueles dias, Deus ainda estava segurando o rolo da escritura da terra, que está lá em Apocalipse, capítulo 5. Adão cometeu alta traição, entregou a posse de tudo,
para Satanás. Satanás passou a ter direitos sobre a terra. Mas quando o Senhor morreu e derramou o seu sangue e ressuscitou, ele chegou diante do juiz de toda a terra e pegou o livro. Ele resgatou, porque ele pagou o preço de sangue. Amém? Aquela escritura selada, aquele livro selado foi dado a Cristo. Então, o diabo não tem mais nenhuma reivindicação a fazer. Eu creio que quando Cristo subiu ao céu, ele aspergiu sangue no tabernáculo eterno que existe no céu. Você pode ler Apocalipse. Existe um tabernáculo eterno no céu, existe um altar lá no céu. Coisas que nós temos aqui apenas sombra, no céu elas são realidade. E isso tudo nos mostra o que acontecia no dia da expiação. O dia da expiação era um dia por ano. É o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Naquele dia o sacerdote, ele sacrificava o animal em cima do altar e ele então aspergia no chão, no caminho até a Arca da Aliança, o sangue, 7 vezes. 7 vezes. O que significa isso? O caminho até a presença de Deus hoje está coberto com sangue. O diabo não pode passar onde o sangue foi aplicado. O diabo não pode mais comparecer diante de Deus como comparecia nos dias de Jó. Hoje ele pode até acusar, mas não é mais como naquele dia. Ele não tem mais como tocar em você. Satanás não pode mais pedir permissão para tocar num filho de Deus, porque nós estamos cobertos pelo sangue. Satanás não toca aquilo que o sangue cobre. Você está coberto pelo sangue. Hoje vamos participar da ceia, da mesa do Senhor, nessa convicção. Vamos colocar nossa casa, nossa família, nossos bens debaixo da ação do sangue do Cordeiro. E o diabo não pode tocar. Amém? Vamos ministrar com o pastor Gustavo. O momento da ceia agora. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é um tempo em que nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor, onde há proteção, a provisão, a suprimento abundante para nós que somos filhos. Esse é o pão dos filhos, esse é o sangue que foi derramado para trazer essa proteção sobre nós. Quero só lembrar você um quadro poderoso da ceia do Senhor que está lá em Êxodo, como a pastora Luísa acabou de falar. Ali, o povo, antes de receber a 10ª praga que viria sobre o Egito, interessante que essa 10ª praga, ela viria sobre todos, tanto os egípcios quanto os hebreus. Mas o sangue aplicado nas portas, do lado de fora, era proteção sobre cada um dos hebreus, sobre cada uma das suas casas. Mas o cordeiro que deveria ser comido era o corpo de Jesus, aponta para o corpo. E interessante que lá no Salmo 105, verso 37, a palavra do Senhor diz que eles saíram ali, todas as suas tribos, as suas casas, e nenhum enfermo havia entre eles. Eu declaro que nesse tempo em que você está ceando diariamente, você também está comendo dessa saúde, dessa vitalidade e também está coberto com o poder do sangue de Jesus. Amém? Eu quero que você pegue o seu pão nessa hora e você declare junto comigo. Diga, esse pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, em meu lugar. Diga, na cruz, ele levou o meu pecado e me deu a sua justiça. Diga, ele se fez filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Diga, no Calvário, ele se fez pobre para que eu fosse enriquecido em todas as coisas. Diga, ao comer desse pão, eu recebo saúde, eu recebo vida, vida em abundância, recebo suprimento completo para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pega o seu cálice, declara, esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança que foi firmada na cruz. Diga, ao tomar desse cálice, eu creio no poder da vida que foi liberada sobre mim. Diga, por esse sangue, eu fui perdoado, eu fui justificado, eu fui reconciliado. Diga, eu estava longe, mas fui aproximado pelo sangue de Jesus. Diga, ao beber desse cálice, eu piso agora na cabeça do acusador e eu ando em vitória, desfruto da bênção e do favor multiplicado sobre a minha vida,
No nome de Jesus. Aleluia. Beba do cálice, coma do pão, desfrute da vitória do Senhor sobre a sua vida nesse tempo. Aleluia! Que tempo precioso! Que coisa preciosa participar desse momento de graça, de favor, na presença do Senhor. Que a bênção de Deus esteja fluindo aí na sua casa. Que você possa desfrutar mais do que nunca do favor imerecido, da paz que excede o entendimento, da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica firme no Senhor e a gente se encontra de novo amanhã, em nome de Jesus.